Vamos abrir em Isaías 45:1. Glória a Deus. Isaías 45:1. É sempre impressionante as coisas que Deus faz. E como faz. E como permite que algumas delas cheguem à nossa vida. Você diz, mas como assim? Antes de eu vos ler o versículo que eu vou ler, eu quero que vocês entendam uma coisa. Deus guarda o seu povo. Mas quando o seu povo começa a fazer coisas erradas, e Deus manda e avisa, e avisa, e avisa, mas eles continuam sem querer saber. Continuam a fazer o que acham que deve fazer. Não, é a minha vida, é a minha vontade, é conforme eu quero. E Deus avisa, avisa, avisa. Isso aconteceu no Velho Testamento, no tempo de Isaías, no tempo de Jeremias, que avisavam o povo. Eles não quiseram saber. A Babilónia invadiu, destruiu tudo. E levaram todos cativos, levaram todos presos para a Babilónia. Estando na Babilónia, a Babilónia também foi invadida pelo reino da Pérsia. E agora Daniel, que era o profeta que estava na altura, que Deus o exaltou perante aquele povo, agora existe o novo rei, o rei Ciro. Daniel viu e procurou as escrituras e encontrou o nome do rei e foi falar com o rei. E veja o que é que está aqui escrito, Isaías 45, versículo 1. E assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tome a mão direita para bater as nações diante da sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não fecharão. Eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro. Dar-te-ei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Isto seria tudo muito normal. Mesmo assim, era impressionante. Mas o mais impressionante é que foi mais ou menos 200 anos antes que isto foi escrito. Isaías escreveu isto antes do rei Ciro aparecer. Este homem, rei Ciro, não era judeu, mas ele agarrou, foi ele que libertou o povo, deixou ir o povo, foi ele que permitiu que o templo fosse reconstruído, foi ele que permitiu tudo. Porque Deus tocou o seu coração. Da mesma forma, ele faz todas as coisas. Hoje, a mensagem de hoje vai falar exatamente sobre isso. A fé é sobre uma promessa, mas eu quero lhe dizer, se nós não tivermos fé em Deus, dificilmente alguma coisa vai resultar. Por isso vamos semear em nome de Jesus. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Obrigado, Pai. Podemos semear no terreno e crer em Ti, Senhor.
sabemos que nada nunca vamos ter falta, porque dependemos de Ti para todas as coisas. Te exaltamos, Te agradecemos, Te bendizemos. No nome de Jesus. Amém. Então podemos sentar, se faz favor. Vamos abrir em Gênesis 37:5 e o título da mensagem é A Promessa. A Promessa. Deus sabe muito bem tudo o que faz. E eu quero que vocês entendam uma coisa, que Deus nos conhece a cada um de nós. E Ele sabe, se nos tivesse dito a cada um de nós todo o nosso trajeto de vida, a grande maioria de nós saltava fora. Então o que é que Deus faz? Mostra um objetivo, um alvo, uma promessa. Mostra algo que vai acontecer na nossa vida. E nós, perante esse alvo, nós vivemos e lutamos. Portugal foi um dos países que descobriu a rota da Índia, rota feita por barco para a Índia. Mas ele foi com essa intenção. Quando partiram de Lisboa, foi com essa intenção. Mas será que sabiam tudo o que iam passar? As dificuldades que iam ter? Não, o objetivo deles é que estava em mente. Descobrir riquezas. Qual o objetivo de Deus para as nossas vidas? Eu vos quero mostrar na vida de um homem a vontade de Deus a ser expressa nesse homem, para que nós possamos perceber a vontade de Deus para as nossas. Quem é este homem? Ele é o mais novo dos irmãos, agora atualmente o mais novo dos irmãos, de 12 irmãos. Ele é o 12º. O filho mais novo, o filho muito desejado de uma mulher que não tinha filhos, que nunca teve filhos. Da mulher que Jacó amava muito. Ele teve filhos com outra mulher que tinha, ele teve filhos com concubinas, ele teve filhos com outras pessoas. Mas este filho era muito amado, porque era filho da mulher da qual ele amava muito. Por isso, ele o tratava diferente de todos os outros irmãos. E os outros irmãos não gostavam disso e invejavam a ele. Por causa do tratamento especial que recebia do pai. Só que não tinha a ver só com o tratamento especial, tinha a ver com o tratamento que Deus iria fazer na vida dele. E às vezes nós não percebemos porque é que tudo à nossa volta, porque é que nos acontece as coisas que nos acontecem, porque é que às vezes inveja à nossa volta, porque é que é tanta coisa a acontecer, às vezes sem... Mas porquê? Porque Deus tem uma promessa na nossa vida. O diabo sabe disso. E vai fazer de tudo para nos destruir, para nos desanimar. Por isso temos que aprender com este homem, José,
na altura um menino ainda, mas temos que aprender com José. Porque ele fez algumas coisas que nós às vezes não fazemos. E temos que aprender com isso. Gênesis 37, 5. Deus lhe deu um sonho. E sonhou também José um sonho e contou aos seus irmãos, por isso o aborrecia ainda mais. E disse-lhes: ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estava atando os molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e o também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Ele só relatou o que viu no sonho. Claro que os irmãos ficaram: mas quem és tu? Quem pensas que és tu? Pensas que é lá por seres o preferido do pai, que agora nós nos vamos humilhar perante ti? Ele só estava a relatar um sonho. Só que isto provocava inveja dos irmãos. Versículo 9. Sonhou ainda outro sonho e contou aos seus irmãos e disse: eis que eu sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura virei eu e a tua mãe e teus irmãos a se inclinar perante ti em terra? Ele só estava a contar o que sonhou. Não tinha interferência dele. Ele tinha sonhado. Mas o seu pai e seus irmãos não estavam a perceber. Seu pai, no versículo 11, diz: e seus irmãos, pois, o invejavam, mas seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Porque começava a perceber que existia alguma coisa que Deus queria fazer com ele. Não sabia o quê. Agora vamos começar a pensar na perspectiva deste jovem. Ele, ao ver estes sonhos, o que é que ele se achava? Se o pai já o tratava de forma diferente, ele ainda, se calhar, ainda subiu mais 2 palmos. Epá, que sonho que eu tive. Fogo impressionante. O que Deus vai fazer comigo? Glória a Deus. Glória a Deus. E a primeira coisa que todos nós, como seres humanos, quando temos uma visão, um sonho, ou Deus nos mostra alguma coisa, a primeira coisa que pensamos é: glória a Deus, seja feita a vontade de Deus na minha vida, no nome de Jesus. E a primeira coisa que nós pensamos é: bem, a partir de agora, até chegar, é sempre a subir. Pois, aí é que está errado. Quando Deus dá o sonho, a nossa vida com Deus não é assim. É o contrário. É assim. Você diz: então, mas para que o sonho possa acontecer na nossa vida, para que a promessa de Deus possa acontecer na nossa vida, nós temos de ser tratados. Nós temos de ser corrigidos, limpados. E fazendo: então, mas eu não estou sujo, eu tomo banho. Eu estou a falar anteriormente. Temos de ser corrigidos. Temos de passar por situações que não queríamos, nunca quisemos, nunca as buscámos. Algumas das vezes vamos pensar que não é justo. Não fizemos nada para merecer isto. Pelo contrário. Às vezes as pessoas que nós tratamos melhor são aquelas que parece que se voltam contra nós. E como é possível? Tem tudo a ver com o tratamento que Deus está a fazer connosco. Eu já tive amigos meus, grandes amigos meus. Pelo menos assim eu julgava que eram grandes amigos meus. Que se afastaram de mim. Porquê? Porque Deus assim o permitiu.
Um deles deixou-me falar quase por completo. E você diz, então, mas porquê que Deus iria fazer isso? Será que a sua influência ia ser boa para mim? Ele acreditava numa coisa completamente diferente de mim. E achava que eu estava errado. Eu tentava-lhe mostrar, mas ele não queria ver. E às vezes a gente pensa assim, mas como é possível? É. Muita gente vai vir à sua vida. Ouça, muita gente. Mas só aqueles que Deus quer, que Deus vê neles alguma coisa que nos vai acrescentar algo, esses vão ficar. Todos os outros vão embora. Você diz, tá, mas poxa, uma amizade tanto tempo, uma cumplicidade, uma luta, algo que partilhavam até em comum, algo que acreditavam. Pois. Depois destes sonhos, o pai virou-se um dia para ele e disse assim, olha, vai ver onde é que estão os teus irmãos. E ele foi à procura dos irmãos, não os achando no sítio que deviam estar, foi para o outro lado, achou-os no outro lado, e os irmãos, quando o viram, ficaram chateados, enraivecidos, e agarraram nele e rasgaram-lhe as vestes que tinham e mandaram para dentro de uma cova. Porque ele vai dizer ao nosso pai onde nós estávamos. Tentaram pensar em matá-lo, mas depois pensar, não, é nosso sangue, não vamos fazer isso. Então o venderam como escravo. Então, até o sonho, até a promessa de Deus, aquilo que Deus tinha mostrado grandioso na vida dele, tinha acabado de entrar num buraco. Muitas das vezes a nossa vida algumas vezes, mas eu acredito que muitas vezes, acontecem coisas que nós gostaríamos que não acontecessem, porque pensamos que então, mas estamos com Deus. Então porquê é que Deus permite estas coisas? Porquê é que Deus permite que venha isto até mim? Porquê é que Deus não impediu? Porquê é que Deus não... Mas como é que nós estamos? Eu dou muito exemplo às vezes com a máquina de lavar. Um copo é um copo, um prato, e ele está sujo. O que é que se tem que fazer? Tem que se lavar. Mas se você meter na máquina de lavar, você não imagina o que é que lá vai acontecer dentro. A água está muito quente, a pressão é muito grande. Tudo para fazer uma limpeza. E é essa pressão e essa limpeza que nós fugimos a maioria das vezes. Porque não queremos que aconteça na nossa vida. Porque achamos que não merecemos, porque achamos que não fazemos nada para isso. Mas Deus sabe muito mais de nós do que nós mesmos. Muito mais. Assim como sabia de José. E muitas das vezes, para poder acontecer a bênção, algumas coisas têm que acontecer. Eu lembro-me que eu fiz um contrato telefónico. Eu já tinha um contrato, telefonaram para mim, fizeram um contrato, fizeram uma proposta, eu aceitei. Passado 2 meses a proposta não vinha, telefonei para lá e disseram, não pode ser, então, mas vão ver as gravações, foram ver as gravações, mas mesmo ouvindo as gravações disseram que não. E, não podemos fazer esse contrato. Então, mas vocês falaram, está falado. Não, mas não podemos.
E o que vamos fazer é que você fica a pagar o mesmo valor sem estar fidelizado. Sem estar sob contrato connosco. Pode sair a qualquer momento. Eu fiquei, eu barafustei mesmo muito. Mas mal sabia eu que Deus tinha um propósito para tudo isso. Para que eu, passado uns meses, pudesse adquirir um telemóvel. E às vezes a gente não entende o projeto de Deus. Não compreende e pensa que é tudo mau. Não é tudo mau. Realmente naquela altura até pode ser mau. Realmente naquela altura você pode ficar indignado com algumas coisas. Mas como é que é possível? Mas porquê? Mas tem um propósito. Todas as coisas. Por isso todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E você diz, o bem. E nós passando por o mal é o bem. Quando Deus nos diz para perdoar, você pensa que é para ajudar os outros? Quando Deus diz perdoa o teu irmão, você pensa que é por causa de ajudar o irmão? Você está completamente errado. Deus está a dizer para nós perdoarmos, para que nós fiquemos libertos. Você entende? Você está a entender? Não tem nada a ver com a outra pessoa, tem a ver consigo, tem a ver comigo. Quando Deus diz amar os vossos inimigos, bendizer-os que maldizem, orai para que eles te maltratam e perseguem, você pensa que isto tudo que Deus está a dizer para fazer é por causa dos outros? Não. É por causa de nós. Sabe para quê? Para nós abençoarmos, possamos ser abençoados. Porque tudo o que o homem fizer, isso vai colher. À medida que você declara bênção sobre os outros, bênção vem sobre a sua vida. À medida que, vou-vos dar o exemplo de Jó. Jó, os amigos, Deus não gostou de alguma coisa que os amigos disseram sobre Jó. O Jó orou para os amigos e mal orou para os amigos. Deus mudou completamente a vida de Jó. Ele estava na miséria e Deus o levantou. E você diz, mas isso é complicado, é diferente. É diferente do que estamos habituados. É diferente de como nós humanos vivemos. Não. É diferente porque o diabo nos tem levado a uma vida de retaliação, uma vida de dizer mal quando nos dizem mal de nós, uma vida de retaliar, eu vou fazer isto, eu vou fazer aquilo. Lembro-me do o meu carro estava estacionado à porta, e eu quando cheguei ao pé do carro, entrei para dentro do carro, fui trabalhar, quando cheguei do trabalho estávamos a falar, eu olho para o carro e tinha um risco enorme no carro. Qual foi a primeira coisa que eu pensei? Bem, um amigo riscou-me o carro. Claro que não foi um amigo, foi alguém que poderia não gostar de mim. Vi o risco. Bem, foi assim. Mas fiquei com aquilo. E eu pensei que vizinho terá feito isto a mim. Nada fiz, nada falei. Passado uns dias, estou a estacionar o carro e ouço. E eu, parece que rasquei alguma coisa. Quando fui a ver, eu tinha feito o segundo risco. Quer dizer que eu a estacionar o carro, encostei a uma vegetação que estava muito rija e ela riscou-me o carro a primeira vez e desta vez a segunda vez. Até e se eu tivesse feito alguma coisa? Se eu tivesse barafustado com alguém?
Se eu tivesse a dizer, pois, foste tu que me fizeste isto, como é que eu ficava? Como é que Deus ficava? Com estes exemplos eu quero que você entenda. Nem tudo o que você vê, nem tudo o que você sabe, nem tudo o que lhe vêm contar é verdadeiramente verdade. E você diz, então mas, ouça, dê um pouco de tempo ao tempo. E a verdade vem ao de cima. E você tem que se lembrar, tudo sempre, lembre-se sempre disto, em toda a decisão que você vai fazer, em tudo o que vai fazer, tudo, lembre-se sempre disto. Tudo o que o homem fizer, isso vai colher. Se você tratar bem os outros, você vai receber bom tratamento. Se você retaliar com os outros, você vai receber retaliação, vai receber problemas. Há um ditado que diz, semeiam-se ventos, colhem-se tempestades. Então, como é que nós estamos a viver com Deus? Não basta ter a promessa, porque Deus mostra a sua vontade para as nossas vidas. E nós temos um sonho, uma visão, algo que Deus nos mostrou. Algo que alguém que até veio falar connosco e nos disse. Mas isso não quer dizer que o trajeto agora é sempre a subir até alcançar aquilo que Deus mostrou. Não. Agora começa o tratamento de Deus para nos limpar, para podermos receber a bênção. Será que grande parte de nós, sabendo que a bênção vai ter um tratamento mais duro do que normal, será que nós iríamos querer continuar a andar com Deus? Então, estávamos a falar de José. O que é que aconteceu a José? Venderam José. Venderam José, sim. Tiraram da cova para não o matarem e venderam José a um vendedor de escravos. José foi feito escravo, foi levado para o Egito e no Egito um homem chamado Potifar comprou-o. Levou-o para a sua casa para trabalhar como escravo. E ele começou a trabalhar como escravo. É uma coisa impressionante porque este homem nada disse. Nunca. Nada falou. Começou a trabalhar, mas o homem reparou que havia nele um espírito diferente e algo diferente, porque Deus era com ele. E em tudo o que fazia, ele fazia bem, em tudo o que fazia, funcionava, e então ele agarrou e meteu como o maior da casa dele. Sob a palavra dele se governava toda a sua casa. E estava a ser bem governada. De tal forma que estava a ser governada que a mulher deste homem se interessou nele. Buscou a ele e virou-se e disse para ele se deitar com ela. Vamos abrir no versículo 39, Gênesis 39, 8 e 9. Nós na vida temos de ter caráter. Gênesis 39, 8 a 9. Gênesis 39, 3, 9, 8 a 9. Eu quero que nós na vida temos de ter caráter. E Deus vai exigir isso de nós. Não foi por acaso que Deus me fez algumas coisas a mim e permitiu que algumas coisas chegassem até mim para ver até que ponto é que a minha reação fazia. Quando Deus me expôs a mim próprio e ver que eu na altura estava a mentir e me expôs a mentira, qual seria a minha reação? Qual seria a minha decisão?
E quando eu decidi, não vou mentir, opa, e então aconteceram circunstâncias em que se eu mentisse era mais fácil. Mas em vez de fazer isso, eu disse a verdade. E foi mais complicado na minha vida. Você diz, mas então, e como é que eu atinjo os objetivos? Como é que eu consigo isto se eu não mentir? Aí é que está. Então, e se você disser a verdade? Não, eu não vou conseguir, diz você. Eu lembro de um conselho antes de eu aceitar Jesus. Antes de eu aceitar Jesus. Muito antes, muitos anos antes de eu aceitar Jesus. Houve uma pessoa que chegou ao pé de mim e contou uma coisa que fez de errado no trabalho. E desabafou comigo. E eu virei-me para a pessoa e disse assim: então, mas agora, no dia a seguir, vais ao teu patrão e contas o erro que fizeste. E a pessoa fez exatamente assim. Chegou ao pé do patrão e disse: olha, eu fiz isto errado, isto e isto. Por causa da sinceridade, o patrão gostou tanto disso que a aumentou de ordenado. Quando você é sincero, quando você é honesto, Deus protege. Mas isso podia ter acontecido ao contrário. E já houve casos em que aconteceu ao contrário. Mas então era porque Deus tem algo melhor para si. Eu quero ver esta mulher, que era a mulher do dono, quis deitar com ele. E vejam a resposta que o José deu a ela. Gênesis 39, 8. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe o que há em casa comigo, e entregou na minha mão tudo quanto tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanho mal e pecaria contra Deus? Não é porque as coisas estão à disposição que vocês podem fazer. Não, mas está aqui disponível. Ninguém vai saber. Vai. O seu Deus vai saber. Mas ninguém vai descobrir. Mas o seu Deus sabe. E José sabia disso. Tanto assim que esta mulher apanhou uma vez sozinho lá e tentou outra vez. Ele agarrou, fugiu, porque ele sabia que se ela continuasse a fazer o que estava a fazer, ele era capaz de ser tentado, era capaz de ser levado a mesmo se deitar com ela. Mas ele não queria. E ele fugiu. E quando fugiu, as roupas dele ficaram na mão dela. E ela começou a gritar, e toda a gente veio, todos os outros escravos vieram, e ela dizia que ele a tinha violado, ou tentou violá-la. Eu acho impressionante o que é que José disse. Sabe o que é que ele disse? Nada. Então, Potifar, perante o testemunho da mulher, agarra nele e leva-o para a prisão. E mete-o na prisão. Os irmãos dele o rejeitaram. Venderam como escravo. Ele, como escravo, trabalhou como escravo. Foi levado e agora era acusado injustamente de ter feito uma coisa que ele não fez nada.
Como é que acha que este homem se devia de sentir? Por causa da inveja dos outros, ele foi colocado nesta situação e foi vendido como escravo. Agora, por causa de um falso testemunho de uma mulher, foi preso. Como é que você acha que ele se sentia? Se alguém tinha razão para se queixar, se alguém tinha razão para agarrar e dizer isto não é justo, o que está a acontecer comigo, eu nada fiz para merecer isto, era este homem. Sabe o que é que ele falou? Nada. É impressionante. Nada. Ele não falou nada. Nada. Eu até lhes vou mostrar uma coisa. Vamos abrir Gênesis 40, 14. Gênesis 40, 14. Eu já vos vou contar tudo o que aconteceu até chegar a este ponto. Eis que ele agora estava na prisão. E à medida que estava na prisão, iam dando trabalhos para ele fazer na prisão, e quem mandava na prisão viu que realmente havia qualquer coisa nele diferente. Porque Deus era com ele e eles não sabiam o que era. E realmente tudo o que ele metia na mão dele, ele funcionava, fazia funcionar, tinha uma destreza tremenda, uma forma de liderança impressionante. E então ele deixou, e então na prisão, ele fazia tudo, tratava dos outros, é ele que estava a fazer as coisas, porque o dono da prisão o achava que ele era confiável. E agora vieram dois presos especiais. O copeiro-mor e o padeiro-mor. Aqueles que assistiam perante o faraó. Aqueles que... O faraó, o rei da altura. Aqueles que estavam perante ele, que lhe davam o pão e que lhe davam e tomavam o cálice antes dele e escolhiam o vinho, o melhor vinho para o faraó. Mas ambos fizeram um erro e ambos foram presos. Só que os dois tiveram um sonho. E quando tiveram o sonho, nessa altura, nesse dia, José foi lá para lhes dar de comer. E eles estavam muito tristes porque não sabiam o que é que o sonho significava. E então contaram o sonho. Contou primeiro o copeiro-mor, contou o sonho, e quando contou o sonho, ele disse: tu vais ter livramento e vais voltar a trabalhar para o rei. Voltar a ser copeiro do rei, do faraó. E depois ele diz estas palavras a ele. Ouçam, até aqui, em toda a situação de José, José não se queixou uma única vez. Mas agora, ouçam o que é que ele diz. Gênesis 40, 14. Porém, lembra-te de mim, quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão e me faças menção de mim ao faraó e faz-me sair desta casa. Porque, de facto, fui roubado da terra dos hebreus e tão pouco aqui nada tenho feito para que me pusessem nesta cova. Foi a primeira vez que ele falou. Foi a primeira vez. E ele nem se queixou, ele apenas constatou um fato perante este homem, o copeiro-mor, para que ele o pudesse falar perante o faraó e livrar daquele sítio. Logo a seguir o outro, o padeiro-mor, espera aí, então houve o meu sonho, e contou o sonho. E ele disse, tu vais morrer. E no dia a seguir, o copeiro realmente foi restituído ao seu sítio e o padeiro foi mandado matar. Foi morto. Mas o copeiro, quando foi trabalhar para junto do faraó, se esqueceu completamente de Josué.
de José, perdão. Esqueceu completamente de José. E Josué continuou. Mais 2 anos. Mais 2 anos preso. Eu não sei, a Bíblia não fala de como é que José estaria no seu coração. Mas eu imagino por dentro dele devia estar tudo a ser arrancado. A única coisa que o fazia continuar eram os sonhos que tinha tido. E é a mesma coisa que o vai fazer continuar a si e a mim. São as promessas que Deus fez para nós. Se você já viu tiro ao alvo, ou tiro mesmo, tiro de espingarda contra um alvo, você vai ver uma coisa impressionante. E você vai dizer, não, isso é normal, é assim que se faz. Quem está a atirar só se centra numa coisa e só olha para uma coisa, para o alvo. Ele não se preocupa de quem está ao lado, ele não se preocupa de quem está a falar, ele não se preocupa como é que está o chão, como é que está o céu, ele não se preocupa com nada disso. Ele preocupa-se no alvo e olhar para o alvo. Eu uma vez estava por causa de... Eu na altura andava armado e para poder ter arma comigo, uso e porte de arma em Portugal, eu tinha que fazer tiro. E eu sempre atirei com alguma facilidade, não tinha grandes dificuldades a atirar, nunca tive. Talvez com 18 anos, quando eu atirei a primeira vez, estava com algum medo e disparei muito depressa e não acertei quase nada, penso eu. Mas depois, com mais idade, eu facilmente atirava e acertava relativamente fácil onde queria, mais ou menos. Não sou nenhum especial, mas conseguia acertar. E eu lembro-me de estar agora na carreira de tiro, ao lado de colegas meus, e colegas meus deram um tiro. E deram um tiro e foram contar os furos que estavam no papel A4 e os furos, faltava um furo. E então quem lá estava dizia que ele tinha falhado um tiro. E ele dizia, não posso ter falhado. E ele dizia, não, tu falhaste um tiro. E ele disse, não, se calhar o tiro passou no meio do outro. E ele virou-se e dizia, isso é muito difícil de acontecer. E caso isso acontecesse, normalmente notava-se que o buraco estava um pouco maior. Eu estava ao lado e ouvi aquilo. E eu disse, não, isso não vai acontecer comigo. Como eu tinha alguma habilidade a atirar, até o que é que eu fiz? Eu sabia que eu tinha que atirar no papel. E então o que é que eu fiz? Espalhei os tiros por todo lado, para que os tiros todos pudessem ser contados à vontade, sem problemas de acertar um no outro. Eu estava concentrado só no alvo. E era só o alvo que eu via. E na nossa vida, quando Deus nos dá uma promessa, quando Deus nos mostra algo para a nossa vida, não nos podemos centrar no que está a acontecer agora, de mal na nossa vida. Temos que olhar para o futuro e nos concentrar naquilo que Deus nos mostrou. Confiar que aquilo que Deus nos mostrou é o que vai acontecer na nossa vida. E confiar que é isso que vai acontecer. Não importa a circunstância onde estivermos. E eu creio que foi isso que fez José estar tanto tempo calado. E foi isso que fez com que José continuasse. Exatamente aquilo que nós temos que fazer. Lembrarmos da promessa que Deus nos fez, lembrarmos da visão que Deus nos mostrou, lembrarmos do sonho, lembrarmos daquelas palavras que nós ouvimos, para que prossigamos para o alvo daquilo que Deus quer para a nossa vida. Então, nesta situação, José continuava preso.
Só que passado 2 anos as coisas mudaram. E o que é que mudou? Vamos abrir Gênesis 41, 16. José percebeu que não ia ser pelas suas palavras que ele ia ser liberto. Ele percebeu que não valia a pena falar com A, B, C, com aqueles que estavam junto do faraó, Gênesis 41, 16. Não valia a pena falar com aqueles que tinham alguma autoridade ou estavam perto do faraó e podiam interceder por ele. Nada ia resultar. Não valia a pena ir a A, B ou C, porque não ia resultar. Não valia a pena se queixar, e ele nunca se queixou, mas também não valia a pena se queixar, porque não ia mudar a situação. Mas isto aconteceu, aquilo coisa, mas é injusto. Não vale a pena. Não vale a pena. Eu tenho experiências, não de me queixar, mas às vezes de contar circunstância à espera que Deus faça alguma coisa e nada tem acontecido. Nada, absolutamente nada. Então o que é que mudou? O faraó teve um sonho. E quando o faraó teve sonho, mandou vir adivinhos, mandou vir todos à volta dele para tentarem lhe darem tradução ou de lhe explicarem o seu sonho. Vários vieram e não conseguiam, e o faraó já estava enfurecido e dizia, mas é possível que ninguém consiga descortinar, de traduzir este sonho para mim, mostrar-me o que é que ele significa. E então o copeiro, nesta altura, se lembrou de José e disse, faraó, permite que eu fale? Ele disse, sim, fala. Olha, eu quando estava na prisão eu tive um sonho e um homem que lá estava adivinhou o meu sonho. Me explicou o meu sonho. E o faraó disse, mandem-me chamar esse homem já. E então foram, limparam a José, lavaram-no, meteram-me por uma roupa nova e levaram à frente do faraó. E quando o faraó estava em frente dele, diz, então, mas és tu, então, que adivinhas os sonhos? E vejam a resposta de José. Gênesis 41, 16. E respondeu José a Faraó, dizendo, isso não está em mim. Deus dará a resposta de paz ao Faraó. A quem é que ele deu glórias? A ele? Ou a Deus? A resposta que ele deu 2 anos antes era dizendo, olha, a queixar-se, estás a ver, eu estou aqui, mas estou aqui injustamente, eu fui levado de minha casa, eu estou aqui também injustamente. Ele só se ele queixou-se, ou antes contrastou factos, só para dizer, vê, pá, tem compaixão de mim. Ele podia dizer, não, realmente fui eu que adivinhei o sonho. Não, não, não. Ele disse, não, não fui eu. E não sou eu, é Deus. Ele agarrou a glória que o faraó lhe estava a dar a ele, agarrou nela e disse, não é minha, é de Deus. Você sabe que é assim que se vê se um homem está preparado ou não? Quando aquilo que os homens dizem que são eles, quando os outros dizem, não, é você fez isto, você fez aquilo, e a pessoa agarra e entrega a glória para Deus. Se vê que esse homem está preparado para aquilo que Deus tem para a sua vida. Só aí.
O que é que aconteceu? Faraó agora conta-lhe o sonho. Então, o sonho falava sobre vacas gordas, 7 vacas gordas, e depois vinha umas 7 vacas magras e comiam as vacas gordas, e quando comiam as vacas gordas, toda a terra estava destruída. Depois as espigas, a mesma coisa, espigas grandes, boas, 7 espigas, depois outras 7 magras, agarrava, comiam as espigas boas e então ficava tudo destruído. Ninguém conseguia descortinar o sonho, ninguém conseguia traduzir o sonho, explicar o sonho. E José virou-se e disse assim: olha, Faraó, o que tu sonhaste verão 7 anos de fartura e 7 anos de seca. E nos 7 anos de seca, tudo o que durante 7 anos de fartura que houve vai ser consumido. E se não houver cuidado, a terra do Egito fica toda destruída. E ele então virou-se e explicou o que é que deveria ser feito. E ele disse: semeie-se a terra nestes 7 anos de fartura e se tire uma parte das sementes e se guarde uma parte das sementes. E se faça celeiros e se guarde esses celeiros. Para que depois, nos tempos de falta, nos tempos de seca, possa o Egito comer dessas sementes. O faraó ficou impressionado, não só com a explicação do sonho, como também com tudo o que ele falou. E ele virou-se: em ti realmente há um espírito diferente. Em ti há um espírito diferente. Pois ninguém há tão sábio como tu em todo o Egito. E então no versículo 39, vamos lá ver, Gênesis 41, 39. Ele próprio disse: onde há o Espírito de Deus em ti. E veja o que é que ele diz, Gênesis 41, 39. Depois disse Faraó a José: pois que Deus te deu, que fez saber tudo isto, ninguém é tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. O mais improvável aconteceu. Ele passou de prisioneiro a primeiro-ministro em todo o reino do Egito. Em todo o reino do Egito. Agora, eu quero-vos falar algo para vocês pensarem sobre o assunto. José estava com os irmãos na altura e com o pai. Pensem sobre estas perguntas que eu vou fazer. Se José não tivesse sido vendido como escravo, ele nunca teria chegado ao Egito. Se ele não tivesse sido comprado por Potifar, eu nunca faria em casa de Potifar e nunca seria injustamente acusado e ir parar à prisão. Quando estava na prisão, ele explicou os sonhos daqueles que lá estavam presos. Então, mas se ele não fizesse isso, será que ele agora estaria aqui? Então, em resumo, se ele não tivesse sido vendido como escravo, ele nunca estaria no Egito. Se ele não tivesse sido acusado injustamente, ele nunca estaria na prisão. E se ele não estivesse na prisão, ele não adivinhava os sonhos. E nunca seria levado perante o faraó. Então todas as coisas aconteceram por causa de um projeto de Deus na vida dele. Embora não fosse fácil
Foi um tratamento que José passou para aprender a andar com Deus e a confiar em Deus. E a confiar no Deus, no dom que Deus lhe tinha dado. Não só em sabedoria, em gestão e em discernimento de sonhos. Você entende? Agora, ele liderava todo o Egito, acumulava e acumulou riquezas, grandes riquezas, para todo o Egito, para ele também. Construiu celeiros enormes, onde não tinha falta, onde foram guardados durante os 7 anos de fartura. E agora chegou uma altura dos 7 anos de fome. E quando começaram os 7 anos de fome, toda a gente recorria a José para vender as suas coisas, para poderem comprar os alimentos que ele tinha. Mas não era só do Egito, era de todos os povos à volta, inclusive os próprios irmãos. Quando ele estava a observar, à medida que chegavam lá e faziam a troca dos bens pela comida que havia, ele viu os seus irmãos. Eles não reconheceram, por causa de como estava vestido, não reconheceram José. Mas os irmãos de José, quando chegaram perto dele, se ajoelharam em terra. Exatamente o mesmo sonho que eu tinha visto. Eles dobraram-se perante ele. José fugiu dali porque se lembrou do sonho, se lembrou de tudo o que tinha acontecido, tudo o que tinha passado. E José teve de ser lidado também com Deus e ele próprio para perdoar os irmãos tudo o que eles tinham feito. Depois de alguma coisa que ele fez para perceber se os irmãos tinham mudado ou não, então ele fez saber que era José, mandou chamar o pai, e o pai e todo o povo dele veio. O faraó o recebeu, meteu num bom lugar no Egito, e eles ali ficaram e prosperaram. Só que agora chegou uma altura em que o pai, a mãe já tinha morrido, o pai morreu. Os irmãos ficaram aflitos e disseram: agora José vai se virar contra nós, por causa daquilo que nós fizemos. E falaram com José e disse: olha, o pai disse para nos tratares bem, olha e tal, estás a ver. Por outras palavras, foi assim que eles disseram. Mas eu quero-vos mostrar uma coisa que ele disse. Gênesis 50, 19. Gênesis 50, 19. É impressionante a diferença deste homem. Porque na altura, quando foi levado, ainda era jovem, uma criança. Cresceu. Se humilhou. Cresceu. E agora estava num cargo de liderança grande. Agora o seu pai tinha morrido. Seus irmãos aflitos. E ele responde isto aos irmãos. Gênesis 50, 19. E José lhe disse: não temais, porque porventura estou eu no lugar de Deus? E agora veja a resposta dele no versículo 20. Vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida um povo grande. Ouça bem o que eu lhe vou dizer. Isto é muito importante. Aquilo que Deus mostrou para a sua vida,
o sonho que você teve, a visão que você teve, aquilo que Deus lhe mostrou, não só vai abençoar a si, à sua casa, mas a todos à sua volta. Deus lhe mostrou alguma coisa sobre a igreja, lhe garanto que você vai abençoar grandissimamente a igreja onde você está. É a igreja que vai nascer de si. Eu quero que você entenda o dom que Deus lhe está a dar, aquilo que Deus lhe mostrou, aquilo que Deus vai fazer na sua vida, não é só para abençoar a si, é para abençoar os outros também. E você nunca se pode esquecer disso. José reconheceu isto. Diz: vocês fizeram mal contra mim. Eu sei disso. Mas Deus fez com que esse mal ficasse bem. Para quê? Para vos ajudar a vocês. Para ajudar a vocês e a toda a vossa família. Foi por isso que Deus permitiu tudo o que aconteceu na minha vida. E tudo o que está a acontecer agora na sua vida tem um projeto de Deus na sua vida para que você possa abençoar os outros. E você nunca se pode esquecer disso. Nunca se pode esquecer que Deus o trouxe para abençoar os outros. Ouça, Jesus morreu na cruz não por causa dele, mas por causa dos outros. Um cordeiro tinha que ser um cordeiro do ano. Um cordeiro do ano imaculado, sem defeitos, sem nada. Esse era o cordeiro que era sacrificado no altar perante Deus. Era um cordeiro puro, sem mácula. Exatamente Jesus. Não tinha mácula, não tinha defeito, não tinha erro. E ele foi levado para o matadouro. Ele foi morto para nossa causa. Tudo o que Deus faz através de homens era para abençoar outros. Você entende? Você puder ver em toda a história, sempre foi em prol de outros, a favor de outros. Não quer dizer que... você já viu o mel? O mel eu sou muito sincero, eu não sou muito apreciador de mel. Bem, gosto muito de uma coisa, eu gosto muito de bolo de mel. Mas o mel tem uma coisa impressionante. É espesso. Não só doce, mas é espesso. Imagine que você mete a mão dentro do mel e tira um bocado para poder dar a outra pessoa. Quando você largar na outra pessoa, a outra pessoa vai receber a porção, mas não vai receber tudo. Porque grande parte vai ficar agarrada à sua mão. O que é que eu quero dizer com isto? Quando você abençoar os outros, quando você fizer a vontade de Deus na sua vida, em prol dos outros, você também vai ser abençoado. Por isso, os sonhos que Deus lhe mostrou. Você não se precisa de exaltar a si mesmo, porque Deus tratará disso e o exaltará a seu tempo. Porque todo aquele que se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. Em toda esta descrição de José, em tudo o que o José nos mostrou, em toda a vida que ele teve, ele mostrou-se um homem que perante as circunstâncias de mal, ele não falava. Ele não se queixava. E ouçam, não é fácil. Não é fácil fazer isto. E só houve uma altura em que ele se tentou justificar
perante o copeiro-mor, para que ele pudesse interceder perante o faraó. Para que ele dissesse as palavras que ele disse ao faraó, para que o faraó o tirasse dali. Mas que provas tinha ele? A sua palavra? A palavra de um prisioneiro? Não tinha poder nada que ele falasse. Mesmo que o copeiro-mor tivesse falado. E ele não falou. Graças a Deus que não falou. A seu tempo, na altura certa, ele foi levado. Aquilo que Deus tinha prevido para ele, aquilo que Deus queria na vida dele, aquilo que Deus iria fazer, porque Deus não só salvou, ouçam, não só salvou o povo de José, mas também salvou todo o Egito da destruição. Você entendeu? Quando Deus faz uma coisa para abençoar um, não faz para abençoar um, faz para abençoar muitos. Você entende? Deus tem o projeto sempre de abençoar muitos. Sempre, sempre, sempre. E nós temos que perceber isso, entender isso. Que aquilo que podemos estar a passar tem a intenção de haver bênção no futuro para outros. Para nós também, mas para outros também. Então fixe no quê? No alvo. Fixe na promessa. Fixe naquilo que Deus lhe mostrou. E não olhe para outras coisas. Não olhe para a sua vida como está agora. Não olhe como as coisas estão. Olhe para Deus. E confie nele. Cada vez que eu falo isso, eu lembro sempre da mesma passagem. Abraão e o seu filho Isaque pela mão. Abraão tinha recebido ordens de Deus para matar o seu filho em holocausto perante Deus, em sacrifício perante Deus. E nesta altura estavam os dois caminhando de mão dada. E o filho começa a reparar, porque sabia: pai, temos a lenha, pai, temos a faca, pai, temos o fogo, mas falta-nos uma coisa: onde é que está o cordeiro? Aquele pai, sabendo que é o próprio filho, o cordeiro, olha para o filho e diz-lhe: Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. E quando chegou lá, teu a lenha, fez tudo, amarrou o filho, e quando ia matar o filho, Deus não o permitiu. E quando olhou para o lado, estava lá um cordeiro. Deus proverá para poder fazer o sacrifício. Tirou o filho e sacrificou o cordeiro. E Deus disse: agora sei que me amas, pois não negaste o teu próprio filho. Deus proverá. Em todas as circunstâncias que você tiver a passar, em tudo o que estiver a passar, Deus proverá. Você nunca se pode esquecer disso. Deus proverá. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Vamos ficar mesmo sentados. Vamos fechar os nossos olhos, mesmo sentados. Amém? E vamos dizer: Pai, tudo o que nos tens mostrado, as coisas grandes que nos tens mostrado, Senhor. Às vezes para nós é difícil perceber como vai acontecer.
Porque vemos as circunstâncias à nossa volta e como estamos. Mas grande és tu que podes fazer tudo. Grande és tu que mudas tudo. Por isso te engrandecemos, te exaltamos e prosseguimos para o alvo, Senhor, que nos propuseste a cada um de nós. Fazer a tua vontade. No nome de Jesus. A ti seja dada toda a honra e toda a glória, sempre. No nome de Jesus. Amém. Hoje é dia de Santa Ceia, nós vamos fazer a Santa Ceia. Primeira de Coríntios 11, 23. Não é preciso abrir, eu vou abrir. 1 Coríntios 11, 23. Paulo descreve para nós aquilo que recebeu do Senhor Jesus. Porquê é que fazemos a Santa Ceia? Para honrar a Jesus tudo aquilo que Ele fez por nós. Na Santa Ceia nós nos lembramos do sacrifício que Ele fez, tomamos parte dele, aceitamos o que Ele fez e nos examinamos a nós próprios. Veja o que está aqui escrito. Porque o que recebi do Senhor eu também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice do Novo Testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber este cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem em si mesmo. Assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o come e bebe indignamente, come e bebe a sua própria condenação, não discernindo do corpo do Senhor. E por causa disto, há entre vós muitos fracos, muitos doentes e muitos que dormem ou morrem. Porque se nós julgarmos a nós mesmos, não seríamos julgados. Pai, eu abençoo em nome de Jesus. Eu abençoo este vinho, eu abençoo este pão, Senhor. E vamos distribuir para os nossos irmãos em nome de Jesus. Que qualquer outro, Seu nome é Jesus. Seu nome é Deus. És conselheiro maravilhoso, o príncipe da paz, Deus forte e forte, seu nome é maior que qualquer outro. Seu nome é Jesus. Seu nome é Deus. És conselheiro maravilhoso, o príncipe da paz, Deus forte. Pai, nós elevamos o pão aos céus, Senhor. Te agradecemos por Jesus ter ido à cruz em nosso lugar. Ele derramou o seu corpo por nós. E nós, neste pão, tomamos parte do corpo de Jesus e fazemos isto em memória dele, honrando em tudo o que ele fez, no nome de Jesus. E nós tomamos o pão em nome de Jesus. Amém.
E agora elevamos o cálice, símbolo do sangue de Jesus, derramado na cruz em nosso lugar. Honramos, glorificamos e declaramos, Senhor, Tu és o nosso Senhor e Salvador. No nome de Jesus. E tomamos parte neste memorial, lembrando o que Jesus fez por nós. E tomando este cálice no nome de Jesus. Amém. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Muitas bênçãos. Boa semana. Mantenha-se o alvo em Deus, não no resto. Confie nele. Ele tudo fará. No nome de Jesus. Amém. Amém, amém.